Bom dia, amigos. Estamos reunidos para mais um culto matinal dominical, iniciando a nossa semana em comunhão com Deus, em oração, em crescimento da palavra de Deus, um momento especial nesse nosso culto matinal dominical. Nós vamos começar cantando uma música. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louvo o Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar, que sabe perdoar e deu a vida para nos salvar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra, magoado, frio, sem vida, aqui dentro ele me aperta. Não quer saber de amar, nem sabe perdoar, quer tudo e não sabe partilhar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós a água do amor, o Espírito de Deus, nosso Senhor. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Agora eu vou continuar lendo o Evangelho de Lucas, que eu comecei desde o Natal, sobre o nascimento de Jesus, a predição do nascimento de João Batista, do nascimento de Jesus. E agora, na semana passada, eu li a pregação de João Batista e hoje eu vou ler Lucas capítulo 3, João dá testemunho de Jesus. Lucas 3, a partir do versículo 15. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo, disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém, queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo.
Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Depois vem a genealogia de Jesus, que eu não vou ler, que são muitos nomes e é muito cansativo. E a genealogia de Jesus, segundo Lucas, começa, vou ler o versículo 23. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava, filho de José, filho de Eli. Então, a genealogia de Jesus começa com José, como se cuidava, filho dele, porque na realidade Jesus era filho de Deus, foi gerado pelo Espírito Santo. E nessa genealogia passa por Davi e vai até chegar em Adão, filho de Deus. Então, Lucas, que vê Jesus como filho do homem, a genealogia de Jesus começa Jesus, José e vai chegar até Adão. Quem tiver tempo, depois leia todos esses nomes. Vamos orar e depois eu vou estar passando a palavra para o Michel. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos por mais esse domingo que iniciamos no primeiro dia da semana, buscando em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. E o Senhor nos prometeu que as demais coisas nos serão acrescentadas. E nós cremos que o Senhor nos livrará de todo mal, de toda ingerência, de toda intenção do mal contra nós. E o Senhor nos guardará, como nos guardou nessa semana, esteve conosco, nos protegeu. Obrigada, Jesus, porque o Senhor está sempre conosco e nós te louvamos, te agradecemos por tudo. E te pedimos, Senhor, dá-nos a tua bênção nessa semana, que a cada dia tenhamos tempo de meditar na tua palavra, de orar, de ter momentos de comunhão com o Senhor, porque no nosso dia a dia sabemos que o Senhor está sempre conosco, porque o Senhor está dentro de nós, porque o teu Espírito Santo, Jesus amado, está conosco, está em nós. E assim como nós lemos que Jesus, João Batista batizou com água, mas Jesus batiza com o Espírito Santo, e nós já fomos batizados com esse Espírito Santo, todos nós que cremos que Jesus é o Filho unigênito de Deus, que veio ao mundo para nos resgatar da morte, nos dar vida plena, vida eterna. Todos nós que cremos nisso, recebemos a unção do Espírito Santo de Deus, que habita em nós e estará conosco todos os dias da nossa vida. Por isso nós te agradecemos, Jesus querido, porque o Senhor mandou o teu Espírito Santo para habitar em nós. Te pedimos agora a tua bênção sobre este domingo, sobre a palavra que vamos estudar. Dá sabedoria ao Michel, dá entendimento a ele e a nós para compreendermos
tudo que o Senhor tem revelado a nós, revelado a Ele. Enche-nos, Senhor, mais e mais com o Teu Espírito Santo, para que possamos viver em plena comunhão com o Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos. Abençoa todos que participam conosco nesse momento, que participarão mais tarde, que todos sejam agraciados pela tua bênção, pela tua tão grande salvação e pela unção do teu Espírito Santo. Amém. Quero cumprimentar os irmãos e as irmãs na graça e na paz de Cristo. Domingo passado, nós falamos a respeito da maturidade cristã. O nosso novo nascimento, o homem espiritual, como uma criança que se desenvolve, jovem, se torna adulto espiritualmente. E falamos a respeito de viver esse novo ano como filho e filha de Deus, uma pessoa assim madura que expressa com a sua vida a cultura do reino de Deus. Eu vou pegar um texto para ajudar nós a entendermos a cultura do reino de Deus. Nós sabemos que a palavra cultura, ela vem do latim, do verbo colere, que significa cuidar, cultivar a terra, fazer crescer, frutificar. Então, no princípio, essa palavra que eu estou me referindo, a cultura do reino, nós sabemos que Deus fez o universo e governa todo esse universo, céus, terra, e o homem foi feito, formado, criado com a imagem e semelhança de Deus para expressar esse Deus nesse universo criado. E ele falou para o homem, lá em Gênesis capítulo 2, colocando o homem no jardim que ele havia criado, no Éden, ele disse, guarda, cuida, cultiva. E aí surge o conceito do que nós chamamos a cultura do reino de Deus. Então o reino de Deus existe, permeia toda a criação e o nosso tempo também. Só que Deus dá essa liberdade do homem também administrar aonde ele se encontra. E o homem, não permanecendo em comunhão com Deus, criou também a sua cultura, a chamada cultura humana, cultura popular, que nós conhecemos que é comum para os povos, porque no princípio havia uma só forma de viver, um só Deus, uma só linguagem, até que houve um contexto de uma separação e as pessoas não mais conseguiram falar a mesma linguagem. Mas em Cristo Jesus, a unção do Espírito Santo faz a gente voltar a falar a mesma linguagem. Porque em Cristo Jesus, ele falou, eis que é chegado o reino. Porque o reino de Deus já está preparado desde a fundação do mundo para o homem, juntamente com Deus, administrar a cultura do reino, expressando os valores do reino onde ele se encontra. Mas o homem perdeu isso e passou a criar paralelamente a sua própria cultura. Eu vou ler um texto para nós entendermos um pouquinho que no transcorrer da história da humanidade, o homem foi criando as suas culturas. E aqui a gente percebe, no livro de Daniel, no capítulo 1, eu vou pegar ele porque ele tem um significado muito grande para nós entendermos, inclusive um contexto escatológico que ele revela aqui para nós, dentro de uma revelação dessa cultura do reino que foi, em parte, perdida e ofuscada, e o homem se distanciou da cultura do reino e criou os seus reinos e as suas culturas. Capítulo 1, versículo 3, nós aqui entendemos
que houve um domínio sobre Israel da Babilônia. E Nabucodonosor levou uma leva de pessoas da Babilônia, de Israel, para a Babilônia. E chegando lá, ele levou primeiro as pessoas mais da corte, pessoas mais de conhecimento, pessoas sábias, a elite da sociedade. E aqui ele diz o seguinte, versículo 3, disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, assim da linhagem real como dos nobres. Então ele pegou a linhagem real e os nobres e levou para a Babilônia. Jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência e versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Vejam, a cultura e a língua dos caldeus, e não mais a cultura de Israel, não a língua de Israel, não a forma de pensar de Israel. E nós vemos na sequência, determinou-lhes o rei a ração diária, tipo de comida, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiram diante do rei. Então nós sabemos que para mexer e conhecer uma cultura, parece incrível, aqui está descrito um período, inclusive, 3 anos. Antes disso, a pessoa não assimila uma nova cultura. E nós sabemos que, inclusive, mudou o nome deles. O nome desses que foram escolhidos para pertencer a essa nova condição. Não vou ler todo o contexto da história de Daniel, nós conhecemos muito bem, e que, na realidade, a gente aprende com Daniel que, mesmo numa cultura totalmente diferente, ele continuou como tinha o conhecimento dos oráculos de Deus e do que ele havia aprendido com os seus pais a respeito do único Deus verdadeiro. Ele continuou sendo fiel a esse Deus, e por causa disso a gente vê que ele foi uma expressão significativa num outro reino, numa outra cultura, sem mexer com a cultura, sem mexer com esse reino. Eu não quis transformar nada disso. Ele serviu, inclusive, esse outro reino, e foi grande até o contexto de Ciro, que foi além do contexto babilônico, que alcançou até o domínio medo-persa. Veja o quanto ele foi ali importante como uma expressão do reino de Deus, da cultura do reino, naquele lugar. Daniel, ele era pertencente a Israel, ao povo de Israel. Ele conhecia os oráculos de Deus e também a cultura do reino de Deus. E eu falei que mesmo nessa cultura totalmente estranha, ele não quis mudar nada. Por isso que o reino de Deus, a cultura do reino de Deus, ele permeia todas as culturas que os homens construíram e criaram. E ela mesmo, ela não mexe nas culturas. Ela faz transformações nas pessoas que estão imbuídas de autoridade e responsabilidade nesse local, para que haja transformações. E o que é interessante, eu vou ler no capítulo 2 um ponto que eu acho muito importante, porque aqui no capítulo 2 há uma interpretação de um sonho. E é interessante porque esse sonho revela escatologicamente o sentido da história, passando, permeando o nascimento do Messias e também mostrando uma revelação transcendente para um futuro, além do povo de Israel, alcançando assim todas as nações. Por isso é interessante entender o que aconteceu. Aqui fala a respeito de um sonho que Nabucodonosor teve, e ele pediu para as pessoas lá, os caldeus, os sábios, os entendidos, os que tinham conhecimento, sabedoria, pudessem falar o sonho que ele teve. E eles falaram, conta para nós o sonho que a gente interpreta. Ele falou, não, eu quero que vocês me digam o sonho e me interpreta, porque me desassossegou esse sonho.
essa revelação que eu tive. Aqui nós temos um contexto de uma revelação na história de como seria o acontecimento do reino de Deus no futuro. E Jesus traz ele, é o Messias, que está descrito aqui também, o ungido do Senhor, que passa o tempo de Israel, entra o tempo da igreja, até que se consuma o final, onde o reino de Deus será plenificado com a vinda de Jesus. Isso aqui é interessante porque, enquanto ele estava lá, ele pediu para que ele não se alimentasse das coisas daquele reino e daquilo que foi dado, mas que ele pediu para que ele continuasse na cultura do reino, inclusive na forma de se alimentar como ele assim o fazia. E apareceu que ele e os amigos deles foram escolhidos como um dos melhores para pertencer, depois de 3 anos, à corte babilônica para servir ali Nabucodonosor. Então nós percebemos que a palavra cultura, o princípio dela, tem relação com uma palavra chamada agricultura. Porque Deus, quando colocou o homem ali na terra, no jardim, ele falou: guarda, cuida, cultiva, produz, desenvolva, cresça. Então, quando ele falou para guardar, para cultivar o jardim, a terra, ele foi assim colocado para também ser uma expressão fértil, fecundo, abençoado e para abençoar na terra e a terra onde ele se encontrava, independente da cultura que o homem um dia fosse apresentar. Nesse capítulo 2, é um fato muito importante. Nós vemos que quando ele está falando lá para Nabucodonosor, Nabucodonosor falou: se vocês não interpretarem o meu sonho e não falarem o meu sonho, eu vou matar todos vocês, sábios da Babilônia. Daniel, ouvindo isso e percebendo, e agora não mais constrangido com o que estava acontecendo, mas sendo comprometido também a sua vida, juntamente com os magos que estavam ali na corte da Babilônia, ele pede para que os 3 amigos dele orassem com ele, pedisse uma revelação de Deus. E diz aqui no capítulo 1, os versículos de 3 a 5, que eles estavam ali na Babilônia, mas o Daniel e os seus amigos continuaram com a cultura do reino presente. E ele ora e diz no capítulo 2 o seguinte: então, versículo 19, foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Versículo 20, Daniel capítulo 2, versículo 20. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele há a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Aí o 23 ele fala: a ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque não fizeste saber esse caso do rei. Então ele estava ali, e aonde você for colocado no transcorrer desse ano, que essa cultura do reino, as virtudes do reino sejam uma expressão da sua vida onde você se encontrar, sem se preocupar em mudar o meio em que você se encontra, mas ser uma expressão de sal da terra e a luz nesse lugar onde uma cultura ainda não compreendeu esse Deus maravilhoso. E a gente conhece que houve a revelação, a interpretação, e nós sabemos o quanto foi importante para o rei, e ele fez até um estatuto para que todos os povos adorassem esse Deus, o Deus de Daniel, que houve essa revelação. Mas a gente percebe que não houve transformação em Nabucodonosor. Então a gente vê que é muito importante nós termos um referencial, um ponto em que a pessoa olhando possa, através de nós, ver o contexto de Deus. E nós sabemos também que na nossa cultura nós temos muitas palavras relacionadas com a cultura. Por exemplo,
a gente vê o sentido de guardar, cultivar, crescer, também num cultivo com flores, e a gente chama de floricultura. A gente vai encontrar também a respeito de crescer, cuidar, cultivar, desenvolver, formar peixe, piscicultura. Até mesmo com outros animais, como um porco, um suíno, suinocultura. E a gente pode também falar a respeito da cultura de homens, que os homens produziram, que é a chamada a cultura humana. Cultura humana que é chamada popular, de uma nação, de um povo, de uma região, de uma família, de um contexto dentro da sociedade, e também uma cultura de massa. Quando se fala em cultura de massa, a gente sabe que já tem um contexto já de negócio, de comércio, de vendas. E a gente vai encontrar essa palavra cultura em muitas outras situações. Então, nós podemos afirmar que a cultura do Reino de Deus, ele expressa o cuidado, o cultivo e o crescimento, não só no sentido da terra falando, mas nós como terra, como pessoas terras, também fazemos um crescimento pessoal, como pessoa, na terra e também da terra aonde a gente é colocado para expressar esse Deus. Também a cultura do reino permeia todas as culturas que os homens fazem, constroem, porque a cultura do reino ela é eterna, enquanto a cultura chamada humana dos homens ela é temporal. E o que é interessante, porque a cultura de Deus vem primeiro e está acima de todos. Porque sem Deus nós não conseguimos, na nossa forma de ver, fazer com que essa nossa cultura possa ser uma expressão desse Deus. Por isso é fundamental ter esse Deus conosco, essa cultura do reino, para fazer com que a cultura humana seja uma expressão favorável daquilo que Deus sempre desejou fazer. Que a gente também cresça, desenvolva, abençoado, fecundado, cheio de vida, pronto para frutificar como terras produtivas aonde nós estivermos. Então a cultura humana é o resultado do desenvolvimento humano ao longo do tempo, na história da humanidade. À medida que as pessoas evoluem, se interagem, enfrentam desafios ambientais, sociais, econômicos, a cultura humana emerge para formar, veja a palavra, padrões culturais. Aí o homem começa a construir padrões culturais. Aonde começou depois tudo isso? Começou com Babel, na confusão de línguas. Aí cada um tinha a sua linguagem, a sua forma de ser, de pensar, de viver, habitando em lugares distintos, com comidas distintas, vestes distintas, pensamentos distintos, ideias distintas, tradições. Assim foram construindo o que nós chamamos a cultura. No princípio, havia apenas a cultura do reino de Deus. Por isso que lá em Mateus 25, nós vamos terminar falando sobre isso, nós percebemos que essa cultura do reino já está colocado desde o princípio da criação, para o homem vivenciá-la no todo o transcorrer da história da humanidade. O termo cultura, eu falei que ela tem uma semelhança muito grande com o cultivo da terra, com a agricultura, mas abrange o desenvolvimento intelectual, artístico, social das pessoas numa sociedade, povo, nação, a família e também de pequenos grupos. O sentido de cultura no século XVIII foi ampliado por um filósofo alemão quanto às práticas sociais, quanto aos valores, quanto aos costumes que as pessoas tinham no seu modo de viver na sociedade. Abrange aspectos do desenvolvimento humano como um todo, quanto ao intelecto, artes, a tecnologia, a interação social. Assim, o termo cultura, queridos, é amplo e complexo. Mas nós não podemos esquecer que havia uma só cultura, a do reino de Deus. Mas o homem não conseguiu vivenciar esse reino de Deus. E houve a cultura dos homens, e os homens, sendo formados à imagem e semelhança de Deus, sendo espirituais, começaram a arrumar, dentro desse contexto da sua cultura humana, um espaço para construir um espaço para que Deus pudesse
ajudar, ou criar deuses que pudessem ajudar a resolver os seus problemas diários nas suas culturas. Então o termo cultura, sendo amplo e complexo, ele engloba conhecimento, crenças, engloba os valores que as pessoas vão dando, normas, tradições, costumes, a linguagem, a arte, a tecnologia e outras expressões. Por isso que é amplo e complexo. Porque a cultura é o modo de vida de um grupo específico de pessoas que transmite valores, que passa de geração em geração e que muda. A cultura não é estática. A cultura está sempre em movimento. Mas a cultura de Deus, ela deu a direção de como deveria ser. Mas os homens estão constantemente mudando. E quando muda a sua cultura, eles querem às vezes mudar a cultura do reino de Deus. Não, a cultura do reino de Deus não vai mexer. Mas ela, sem mexer com a cultura que o homem faz, ela orienta o homem para ver de uma maneira plena a sua vida. Então, evolui com a interação social, com a história humana e também com o ambiente onde o ser humano mora e habita. Veja aqui o contexto do próprio Daniel que nós lemos. Numa cultura totalmente diferente, em que ele foi colocado por 3 anos para aprender uma nova cultura, nova linguagem, teve um novo nome e tudo, mas ele foi a expressão nessa cultura, da cultura que ele havia recebido dos seus pais. Isto é, no contexto que ele já havia aprendido a respeito desse Deus único e verdadeiro. Então a cultura inclui a maneira como as pessoas se vestem, as suas tradições religiosas, suas músicas, comida que elas consomem, são tradições. As formas de se organizar socialmente, valores que consideram importante. E nós podemos dizer que numa mesma nação há uma pluralidade na cultura, há uma diversidade cultural de como as pessoas interpretam e dão significado ao mundo que está ao redor delas. Então a pergunta que a gente faria, então, o que é cultura? A cultura é um conjunto de particularidades que caracteriza um grupo de pessoas, uma família ou uma sociedade, que leva em consideração, veja a palavra agora que eu vou falar, a sua origem, a sua natureza e o seu propósito de viver, ou propósito de vida. Isso é uma cultura. E nós perdemos esse contexto, porque nós perdemos a única cultura do reino que deveria permear todo o nosso contexto do viver. E nós deixamos delegar dela por um plano chamado religioso. E muitas vezes se confunde o contexto da cultura com o reino de Deus, com a religião, com a igreja, com o reino, e a gente vai diferenciar isso. A cultura, ela é concreta e abstrata. Concreta por aquilo que você vê. Você vê muitas vezes homens construindo as coisas aqui nesse tempo, nesse espaço, que vão ficar. É a chamada cultura da construção. A cultura do vestimento, cultura da dança. Mas também pode ser abstrata, cultura de ideias, de crenças, de tradições, de mitos, religião, dogmas, tabus. O homem, por ser um ser espiritual, queridos, ele busca Deus, razão de cada cultura, expressar uma religião. E também a religião, muitas vezes, será a expressão da própria cultura. Então, mescla, inclusive, tudo isso. E cultura não é religião, e religião não é cultura, mas no meio humano, isso acaba ficando como se fosse sinônimos, quase. A religião, como o próprio nome diz, ela tem um sentido na palavra para religar o homem com Deus. Mas a religião não religa o homem com Deus. Quem faz essa ligação do homem com Deus é Cristo Jesus, como nós já vimos. Ele veio para poder fazer o quê? Reintegrar, dar condição do homem voltar a ter a imagem e semelhança de Deus, para voltar a ter a reconciliação com Deus. A religião é uma construção humana. É um conjunto de crenças, doutrinas, ritos,
códigos morais de comportamento e é relativo a seres superiores, que cada povo, cada pessoa pensa a respeito desse Deus, que ele sabe, mas que não conhece, com os quais se torna um devoto desses seres espirituais e que fazem um contexto de trocas em relação de obrigações em favor de benefícios, de bênçãos. Então a gente vê, por exemplo, no caso do Jó, a gente vê que ele era um homem que fazia oferta, sacrifício, era um homem íntegro, era um cara que a gente pode falar, aos olhos de Deus, ele diz, eis um homem íntegro, mas ele se achava justo, se achava bom, se achava pleno, sem ter a compreensão mais clara, mesmo conhecendo o seu Salvador, mesmo conhecendo Jesus como um advogado, conhecendo tudo isso, ele tinha ouvido falar de Deus. Ele era uma pessoa num processo de crescimento, mas ele não teve uma experiência. Então ele só sabia de Deus, ele não conhecia. Isso é interessante, é um processo da maturidade que nós falamos a vez passada. De modo que a cultura, ela engloba símbolos, ela engloba crenças, valores que expressam a história humana, a história do ser como pessoa. Assim, a identidade da pessoa é a sua compreensão quanto ao seu pertencimento. Olha a palavra, quanto ao seu pertencimento, quanto ao local em que ela se encontra. Então, Daniel, ele sabia a quem ele pertencia, porque a origem dele, Deus. Ele sabia de onde ele tinha vindo. A natureza dele era procurar o contexto da santidade, para manter a comunhão com Deus. Então a identidade com ele era com esse Deus único e verdadeiro, independente da cultura em que ele estava e nem da cultura em que ele foi levado, para agora expressar esse Deus que dava para ele, nos oráculos de Deus, a respeito de como deve viver a vida. Na religião tudo é especial, repara bem, e tudo deixa de ser santo, tudo se torna sagrado. O dia fica sagrado, o lugar fica sagrado, a atividade fica sagrada, as pessoas ficam sagradas e consagradas. E o que é mais interessante ainda, é tudo especial. O dia tem que ser especial, o lugar tem que ser especial, tem que ser um templo, a atividade tem que ser especial, tem que ter ritos, tem que ter normas. As pessoas que fazem tudo isso também tem que ser tipos especiais. Não é mais a expressão, como Deus fez, de todos serem uma expressão em espírito e em verdade com esse Deus criador dos céus e da terra, para expressar a cultura do reino de Deus. A religião não religa o homem com Deus. A gente pode entender isso bem claro. Ele acaba tornando o homem dependente desses seres divinos que ele acredita quanto aos poderes em que ele busca para resolver os seus problemas nas suas culturas. E ele presta não só adoração, mas também culto a esses seres divinos. E esses seres divinos, conforme é mexido no contexto do próprio homem, ele torna-se algozes da sua consciência. Toda religião, ela exalta a alma do homem, exalta o eu. Então a gente bem vê esse contexto, mas você vê que para Daniel isso não aconteceu. Mas a gente percebe, em Jó, isso acontecia. E quantos hoje acham que tendo uma religião, está tudo resolvido, estão acertados com Deus, então eles levam a pensar, agora somos íntegros, somos bons, somos justos, até que Deus frustra a sua forma de ser com acontecimentos em que balança esse Deus que ele criou dentro dele. E ele passa, como Jó, por um contexto de perrengue, com os amigos religiosos, inclusive, no final, a falar, agora eu te conheço. Essa experiência que ele passou, passa a levar ele a conhecer o verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra, em que ele deveria estar pautado e fundamentado, e não tentando se justificar a si mesmo. Nós fazemos o bem, queridos, mas isso não significa que nós somos bons. Nós fazemos aquilo que é direito, mas isso não significa que é justo.
Porque justo é muito mais do que fazer o que é direito. Justo é ser uma expressão, como nós já falamos, de um homem como Deus gostaria que a gente fosse. Qual é o homem que Deus falou que se agrada? Jesus Cristo. Ele falou, olha para o meu filho, seja um pequeno Cristo. E sendo um pequeno Cristo, então você começa agora a ser justificado por ele, e sendo justificado você se torna um dikaios, um justo, para expressar a justiça do reino com a prática, produzindo através da sua vida carne, terra, produzindo frutos, sendo fecundo, fazendo com que haja o partilhar a partir de você, abundância, para que outros possam ter vida e se alimentar. Então, o reino de Deus expressa justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aqui a gente vê, o reino de Deus é isso. E é muito mais do que a igreja. A igreja não é o reino de Deus. A igreja é a expressão do reino em que os membros são embaixadores, representando esse reino, até o dia em que, na vinda de Jesus, a gente vai plenamente entrar nesse reino, que é um reino eterno e não é temporal. Então esse reino é representado por quê? É por religião, por dia, por mês? Não, é representado na vida, é viver. É você viver, querido, viver, sem se preocupar com picuinhas religiosas. É viver a vida plenamente, em comunhão com Deus, conhecendo e prosseguir conhecendo Ele, em espírito e em verdade. O homem conhece Deus como Pai, e ele aprende com ele, já falamos sobre o perdão e o amor, que ele como Pai, ele ensina a gente como filho, exorta, ele orienta, e ele corrige, para que a vida aconteça plenamente. Por isso que ele deu o seu filho, para que a gente pudesse ser um referencial, para quem olhar, para aprender, para expressar. Mas o que é interessante, ele, mesmo corrigindo, ele não condena o homem. Ele sempre dá condição para o homem, na sua misericórdia de cada manhã, renovar, para que a gente não seja consumido. O reino de Deus é mais e maior do que a religião, queridos. Jesus Cristo nunca desejou tornar um homem que ouvia os seus ensinos, torná-lo um judeu. Nunca. Inclusive ele criticou os próprios judeus, os próprios religiosos da sua época, dizendo a respeito, vocês caminham e buscam achar uma pessoa para torná-la prosélito da religião judaica. O próprio Paulo foi liberto da religião judaica para ser uma expressão do Cristo. Por isso que a cultura do reino também, ela permeia, ela tem vida, ela não é estática, ela tem vida e tem movimento. Por isso nós precisamos entender esse contexto. A cultura do reino de Deus, revelada ao povo de Israel, se tornou, com o passar do tempo, uma religião judaica. Esse é o mesmo perigo que está acontecendo com o cristianismo. O cristianismo tornou uma religião cristã, mas na realidade não foi assim constituído por Cristo. Ele não veio trazer uma nova religião, ele veio trazer exatamente o reino. Ele falou, eis que é chegado o reino dos céus. Essa é a cultura do reino, e ele passou o referencial dessa cultura para nós. E ele não mexeu com a cultura que estava aqui, mas ele fez uma transformação no coração das pessoas para serem uma expressão e terem a expressão de uma vida plena, aqui, agora e depois eterna, nesse contexto desse reino, quando da sua vinda. Então nós percebemos que os judeus procuravam prosélitos e deixaram de formar filhos e filhas para Deus, para o louvor da glória de Deus, para ser uma expressão onde eles se encontravam, como Daniel assim o foi. A igreja como religião não é o reino de Deus, mas é a sua expressão de pessoas que são embaixadores, representantes desse reino, que ainda não estão, mas que já sabem como que é. E pela fé vivem aqui, como o sal da terra, como a luz do mundo, sabendo para onde vão, porque vieram aqui com um propósito de expressar a cultura do reino.
neste mundo. A igreja também não tem nada a ver com o mundo. E ela não pode ficar fechada em si mesma, se enmesmar. Aprendemos no capítulo 2 de Daniel, quando um filho e uma filha de Deus enfrentam problemas culturais como ele enfrentou, a gente percebe isso em Daniel 2,18. Eu gostaria de ler para vocês agora 18. Ele diz assim: para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério que Nabucodonosor havia pedido, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então eles constrangidos já estavam numa outra cultura, numa outra condição, 3 anos de preparação lá, 3 anos já tinham se completados, constrangidos eles já estavam, por culturas diferentes, mas eles não estavam mexendo na cultura, nem questionando a cultura, nada. Eles estavam sendo uma expressão do reino, vivendo essa comunhão com Deus lá, naquele reino totalmente diferente. E o que é mais interessante, quando aquilo deixou de constrangê-los, mas passou a comprometê-los, porque ele fala claramente, ele fala que ele ia matar todos os sábios. E como eles estavam junto com esses sábios, eles também seriam mortos. Então aí havia um comprometimento. Então ele falou, vamos falar com esse Deus do céu, para que ele revele esse sonho para nós. E ele revelou. E quando revelou, a gente percebe que ele fala, como nós lemos aqui, o 2,23, o Deus de meus pais. Pais espirituais que ensinaram essa criança a respeito do único Deus. Não colocou ele na religião judaica, mas fez entender, através daquilo que ele aprendeu, nesse contexto que tinha de uma religião, ele fez entender o reino de Deus. E ele estava entendendo Deus como aquele soberano. Por isso que ele fala, Deus é aquele de eternidade a eternidade, que reina, que governa, que está sentado no trono, como diz o Apocalipse, mas que não interfere, mas que ele diz como tem que ser, para que a pessoa tenha a liberdade de escolha para fazer ou não. E aqui ele fala a respeito dele estando numa cultura diferente, ele falou da cultura do reino de Deus, onde ele se encontrava numa cultura humana de caldeus babilônica. Daniel 2,24 a gente lê, por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios de Babilônia. Ele ia matar todos os sábios da Babilônia. Ele falou, no constrangimento é grande, mas agora o comprometimento é de meus irmãos. É irmãos como eu, que são sábios também. Como eu falei a vez passada, sábios ensinando sábios, vivendo no contexto sábios. E aí ele falou, os sábios da Babilônia. Entrou e lhes disse, não mate os sábios da Babilônia. Introduze-me na presença do rei, e diz o Daniel, eu vou revelar ao rei a interpretação do seu sonho, porque Deus me revelou. No versículo 17, diz o seguinte do capítulo 1, guarda o que está escrito. Ora, esses 4 jovens, Daniel e seus 3 amigos israelitas, mantiveram esse contexto da cultura do reino. Ele diz assim, ora, esses 4 jovens, Deus deu conhecimento e inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Olha que coisa maravilhosa. Os outros não tinham, mas oraram junto para que houvesse uma solução. Irmãos, não mate os sábios da Babilônia. E Daniel falou, vou revelar o sonho para Nabucodonosor. E houve uma grande transformação. E sempre que ele tinha problema, ele procurava quem? Sábios? Não, ele procurava o Daniel. Porque ele viu que nele havia a expressão de um Deus que poderia dizer para ele como se comportar diante de situações complicadas dentro da sua cultura. O mistério que o rei exige, Deus pode revelar ao rei, disse Daniel. Não sou eu não sou nada. Mas esse grande Deus que eu creio, acredito, que é uma cultura que eu aprendi diferente, que é a cultura de ser fértil e um abençoador onde eu estiver, independente da cultura que eu tiver, ele falou, agora eu quero revelar para você, Nabucodonosor, que o teu sonho foi de uma grande estátua. E aí ele te revela todo esse contexto da grande estátua de governos mundiais que viriam
mas que depois desses governos mundiais, depois do ungido, viria um único governo, o quinto depois desse, que seria o reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que começou com a vinda de Jesus. Eis que é chegado o reino de Deus, e ele falou depois, esse reino está entre vocês. E aí Jesus foi embora e falou, agora o reino está dentro de vocês. Vocês são a expressão desse reino, dessa cultura desse reino, sem se preocupar com a cultura onde você se encontrar. Não é para mexer na cultura. As pessoas levam, às vezes, a religião, cultura, e fala que é o reino de Deus. Não tem nada a ver com o reino de Deus. O reino de Deus não tem nada a ver com a igreja. O reino de Deus é o reino de Deus. A igreja é a expressão do reino, mas não é o reino. Então, o reino de Deus foi preparado desde, veja a palavra, desde a fundação do mundo. Quem fala isso? Jesus Cristo. E ele foi preparado por Cristo, em Cristo e para Cristo. Todos, no contexto da história humana, expressam e devem expressar as virtudes do reino, desde lá do princípio, que é essa cultura do reino. E o que é? Até quando deve expressar? Até a vinda de Jesus. Eu quero ler Mateus 25 para fundamentar o que eu estou falando aqui para os irmãos. Capítulo 25, ele fala do grande julgamento. No versículo 31 diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino, entrai na posse do reino, que vos está preparado, veja, desde a fundação do mundo. Já está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste comer, tive sede e me deste beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e fosse ver-me. Então perguntarão os justos. Quem é que vão perguntar? Da direita ou da esquerda? Você fala, as ovelhas, os justos. Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede demos de beber? E quando te vimos forasteiro, e hospedamos, e nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo e preso e te fomos visitar? O rei Jesus, em que foi o primogênito de todo o contexto da criação, conhecido o seu sangue antes da fundação do mundo, ele dirá o seguinte: o rei respondendo lhes dirá, em verdade vos afirmo, que sempre que fizeste a um desses meus pequeninos irmãos. Por que ele chama de irmão? Porque todos nós somos filhos desse Deus, e quando aceitamos em Cristo Jesus, restabelecemos essa condição filial com o Pai Celeste. E ele estava falando aqui porque o homem foi feito à figura de Cristo. E ele foi predestinado para ser como Cristo. Não é predestinado no sentido de salvo, predestinado no sentido de predestinar, para que esse homem crescesse, desenvolvesse e ficasse como Cristo, um processo que seria desenvolvido. Mas Deus sabia que tudo isso aconteceria, que teria que mandar o Salvador. Então ele montou todo o processo dessa história. E em Cristo isso consuma. E agora ele mostra isso. Meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Eu quero parar aqui porque o restante ele vai falar a respeito dos apenas crentes. Daqueles que creem, mas não são justos. E nem aqueles que crente que se acham justos ou bons. Mas aqueles que compreenderam que sem Cristo nada podemos fazer, nem ser e expressar. E não é pelo fazer. As pessoas pensam, agora eu vou sair na cadeia, vou sair para visitar doente, agora eu vou sair...
Meu querido, pelo amor de Deus, não inverta a natureza pela ordem. Eu já cansei de falar, vou repetir mais uma vez para encerrar. Não entenda desse jeito. E não inverta, colocando a ordem antes da natureza para você ser um filho. Não. É porque você é um filho e uma filha de Deus, você vai fazer isso. Você não está fazendo para uma obrigação ser. Você está fazendo porque você é. Por isso um justo ele faz isso, não por obrigação. Não é pelo fazer com obrigação, mas ser um pequeno Cristo. Quando você entender na consciência essa transformação, o Espírito testificar que você é filho e filha de Deus, você vai fazer isso naturalmente. E você vai olhar para o outro como um irmão. Porque todos nós fomos predestinados para sermos como Cristo. Sermos uma expressão de Deus aqui, como Cristo assim revelou para nós sermos. Então, ele não é, veja, um contexto de ordem para você fazer. Não é você fazendo isso. Não, mas é o contexto de natureza. Porque você agora está identificado com Cristo, você já não é mais um Adão. Você agora é cristão. A natureza sua, que era pecadora, agora não é mais. Agora ela é santa. E o propósito que você tinha, pensando apenas em si, agora você quer partilhar as bênçãos que você recebeu. E você quer praticar a justiça com amor, sendo essa expressão da justiça e não fazendo. Dar a quem de direito, mas ser uma expressão de um Cristo onde você estiver, para que as pessoas possam ver quem? Deus através de cada um de nós. Esse é o contexto da cultura do reino, que Deus colocou lá, só tinha aquela cultura, mas os homens criaram as suas culturas. E é uma pluralidade de cultura, e onde tem uma pluralidade de cultura, vai ter uma pluralidade também de reinos, e também de religiões, e de pensamentos, e de ideias, de formas. E na realidade ele falou, pode ter tudo isso, não tem problema nenhum, está livre, possa fazer, mas nunca se esqueça a tua origem, de onde você veio. Você fala do Pai. O que você está fazendo aqui? Vai expressar o louvor e a glória do Pai pela forma com que eu fui feito. Então, eu tenho que ser santo como Ele, para expressar em comunhão com Ele, aonde eu estou. E o que você está fazendo aqui? O teu propósito, do teu reino, ou você está fazendo do reino de Deus? Do reino de Deus. Eu vou continuar falando isso domingo que vem. Como nós devemos ver esse ano? Como filhos e filhas de Deus. Sem se preocupar em mudar culturas, mas trazer a cultura única existente do reino de Deus, para que todos os demais possam ver, pessoas possam ver, independente da sua cultura, sem mexer com as culturas, fazer com que eles possam entender e ser fecundos, abençoados, férteis, produtivos e frutíferos, para glorificar com as suas vidas esse Deus maravilhoso e único, Criador dos céus e da terra e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na unção do Espírito Santo. Amém. Amém. Por essa palavra maravilhosa de sabedoria. Glória a Deus pela vida do Michel, que Deus tem usado ele para falar, para pregar sobre essa profundidade, né, do conhecimento de Deus, agora sobre essa cultura do reino de Deus, e que nós possamos crescer também através dessas explicações, dessa palavra tão maravilhosa. Que Deus continue abençoando a vida dele, dirigindo, guardando, livrando de todo mal, para que ele continue sendo esse instrumento precioso de Deus e do seu reino aqui na terra. Vamos agora estar orando, colocando a nossa vida diante de Deus. Se você tem algum problema, alguma dificuldade, faça agora a sua oração, coloque a sua necessidade diante de Deus, que Ele ouve a sua oração, como a oração de cada um de nós. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos
porque sabemos que o Senhor está conosco todos os dias, Sim, que o Senhor cuida de Amém. nós, que o Senhor quer sempre o melhor Amém. para nós, Sim, porque Pai. o Senhor nos ama Amém. e nós somos preciosos Sim, para o Senhor. Sim. E o Senhor quer que todos nós cheguemos ao pleno conhecimento de Deus. Alcança, Senhor, aqueles que ainda não se entregaram ao Senhor, aqueles que ainda não creram no Evangelho. Ó Deus, sabemos que o tempo está próximo, mas as portas ainda estão abertas. Alcança, Pai, esses insubordinados que não querem tão grande salvação. Ó Deus, que esse Evangelho possa alcançá-los e que eles possam crer no Teu Filho amado, Jesus Cristo, vindo ao mundo, se tornando carne, vivendo entre nós e ressuscitando e enviando o Seu Espírito Santo para estar conosco. Queremos colocar agora a vida de cada um que está participando conosco, que participará mais tarde, que está passando por alguma necessidade, alguma enfermidade, algum problema sério. Queremos entregar nas Tuas mãos, Senhor, e que eles creiam que o Senhor é poderoso para fazer muito mais Amém. do que nós pedimos ou pensamos, Amém. segundo o poder que há no nome Amém. de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Dá-nos a Tua bênção nessa semana, fica conosco, restaura, Senhor, as nossas vidas, para que tenhamos essa vida plena, Amém. que frutifica, Sim, Pai. em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós iniciamos esta semana Nós iniciamos essa semana, e tomamos posse tomamos posse para nossas para vidas, as nossas vidas, para nossas para as famílias, nossas famílias, para nossos para os trabalhos, nossos trabalhos, de uma semana de de uma bênçãos, semana de bênçãos, uma semana de uma vitórias, semana de vitórias, sempre confiantes nas promessas de Deus. sempre confiantes nas promessas de Deus. E rejeitamos toda obra maligna contra nós. Rejeitamos toda obra maligna contra nós E que não sejamos usados pelo mal. e que não sejamos usados pelo mal. Em nome do Pai, Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Espírito Santo. Santo. Amém. Deus abençoe a todos.